Então tá, então agora já estamos gravando. Bom dia a todos e todas, né? Primeiramente, queria agradecer vocês por estarem aqui hoje, né, usando parte do tempo de vocês. Agradecer ao professor Emerson pela sua disponibilidade em vir conversar um pouco com a gente sobre a questão das políticas públicas compensatórias, do trabalho desenvolvido com os atingidos por barragens, né? Eu vou apresentar o professor Emerson, professor Emerson Luiz Pazzi, ele é doutor em Ciência Política e mestre em Desenvolvimento pela URGS, é graduado em Filosofia, é professor da pós-graduação em Direito e Justiça Social aqui na FURG. Ele coordenou o projeto de avaliação de remanejados da população atingida por empreendimentos hidrelétricos aqui na região sul, né? E, além disso, a caminhada é longa, né? Eu conheci o professor Emerson lá em 2000 e... não vou falar o ano, né? No mestrado, o professor Emerson que me ensinou a como trabalhar com pesquisa, a gostar de pesquisa, então, assim, eu tenho certeza que ele tem bastante a contribuir com a gente. A palavra é sua, professor. Agora. Obrigado, Márcia. Bom dia. Me ouvem bem? Sim. Ótimo, então. Então, como eu já tinha antecipado, né, quero agradecer fortemente o convite da Márcia, o convite dos demais colegas, dizer que para mim é uma satisfação, um privilégio poder estar aqui falando com vocês, conversando, e quero que entendam que essa é uma conversa, né, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação sobre alguns elementos, né, dessa pesquisa que a gente realizou, principalmente dos resultados, um pouco do processo, como a gente desenvolveu, e acho que o mais bacana é reservar um bom tempo para ouvir dúvidas, questões, curiosidades que possam aparecer. Eu fiz uma pequena apresentação, na verdade é uma adaptação da apresentação que eu fiz, a apresentação final do projeto, que eu vou expor aqui, não muito pelo conteúdo dessa apresentação, mas mais sobre as questões, porque essa apresentação tem algumas fotografias da região, algumas fotos que ilustram um pouco aonde que é esse objeto, né, que a gente estudou. Bom, então, a minha trajetória é bastante errática, né, como a Márcia disse, como vocês podem ver pelos meus cabelos brancos, eu tenho algum tempo já de estrada, e é uma trajetória um tanto tortuosa, assim, não é uma trajetória reta, como a maioria das formações que a gente conhece, né, como vocês puderam ver, eu sou filósofo, mestre em desenvolvimento, doutor em ciência política, ou seja, não tenho uma formação agregada, retilínea. Isso também reflete um pouco na minha trajetória profissional. Eu trabalhei em várias instituições, em universidades privadas, fundações de pesquisa, trabalhando numa fundação de pesquisa aqui do Estado. E isso me permitiu ter contato com muitas pessoas e também ter contato com a empresa, a Baesa, Barra Grande Energia, que é a empresa, digamos assim, que é um consórcio de empresas que coordena, que participa das 5 grandes usinas hidrelétricas construídas na bacia do Rio Uruguai, aqui na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são as hidrelétricas construídas lá em Chapecó, a Foz do Chapecó, Pinhal da Serra. Bom, agora já faz tanto tempo que eu até não lembro do nome delas, mas sim, são grandes hidrelétricas que começaram a ser construídas lá na década de 80, ainda durante o regime militar, pela Eletrosul, que depois sofreu o processo de privatização do governo Collor, Fernando Henrique, enfim, é uma longuíssima história que seguramente vocês conhecem ou têm notícias, né? Bom, como eu conheci algumas pessoas que tinham contato com essa empresa estava desenvolvendo o seu programa de P&D, pesquisa e desenvolvimento, e tinham como objetivo fazer uma avaliação da satisfação dos atingidos. Queriam fazer uma pesquisa
com uma pesquisa, obviamente, com seus objetivos de prestar conta para os seus acionistas, e como estava os programas de remanejamento, né? Vou definir rapidamente para vocês o que é um remanejamento, mas não deve ser uma novidade também, né? O que é um programa de remanejamento? Quando uma barragem é construída, é preciso alagar um determinado território, e as pessoas que ali moram são remanejadas, né? São retiradas dali e colocadas em outro lugar. Ou existem várias possibilidades de fazer esse remanejamento, né? A empresa pode comprar esse terreno, pagar em dinheiro, pode comprar uma outra área, pode escolher uma outra área que essa pessoa, para onde ela queira ir, enfim, existem algumas várias modalidades. E nós, então, partimos para o processo de elaboração desse programa. Isso me permitiu entrar em contato com as políticas públicas. Por que me permitiu? Porque eu estava fazendo doutorado em ciência política, e o nosso doutorado aqui na URGS não tem uma tradição de estudo em políticas públicas. Agora até tem um doutorado em políticas públicas, mas à época não existia a tradição de estudos em políticas públicas, e eu trabalhava com cultura política, fundamentalmente. Meu orientador é um culturalista, um dos mais conhecidos no país, e eu trabalhava com isso. E esse projeto me permitiu me aproximar, então, do tema das políticas públicas, que hoje é o meu objeto de estudo. Basicamente, meu objeto de estudo são políticas públicas. Eu oriento trabalhos de mestrado, de graduação, na área de políticas públicas. Então, lá em 2010, nós começamos, então, o desenvolvimento desse projeto, que levou, sei lá, uns 2 anos de negociação até ele ser aprovado e os recursos disponibilizados. A partir daí, nós começamos o desenvolvimento. Então, eu vou fazer essa apresentação muito rápida e depois colocar mais algumas coisas para a gente discutir. Eu vou deixar para falar da metodologia depois da apresentação. Vou fazer um processo inverso, se vocês me permitem, para problematizar um pouco isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, disponibilizar essa apresentação aqui. Vocês conseguem ver a apresentação? Ainda não? Agora sim. Estão vendo? Tá bom. Sim. Ok. Então... Bom... Então, como foi um longo projeto, a gente fez, inclusive, elaborou, tinha na equipe uma orientanda minha que elaborou um logo para o nosso projeto, né, que é esse aqui, que aqui está, para representar todas as nossas publicações, porque o projeto foi muito profícuo, foi um projeto de mais de R$1 milhão, desenvolvido em 4 anos. Isso nos permitiu ajudar na capacitação, na formação de uma dezena de estudantes, né? Foram 4 mestrandos, que depois, não, mais, quase uma dezena de mestrandos, muitos deles depois entraram no doutorado, com o apoio do projeto, e ajudaram no projeto. Inclusive, a Márcia foi uma delas, né, que foi apoiada e desenvolveu a sua dissertação de mestrado vinculada ao projeto também. Bom, aí... aqui tem alguns elementos que não interessam para hoje aqui, mas basicamente aqui é o fundamento legal, né, para o projeto. O período de execução, né, ele foi de agosto de 2011 a setembro de 2014, foram 50 meses, no valor de R$1 milhão. Era uma equipe multidisciplinar, uma equipe grande que estava envolvida no projeto, com estudantes de graduação, pós-graduação, né, e o projeto tinha, então, um conjunto de objetivos que estão aqui, vou tomar a liberdade de lê-los, né? Avaliar o atual modelo de elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos programas de remanejamento das populações, propor novo modelo de elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos programas de remanejamento das populações, né? E aí existia um conjunto de outros objetivos secundários que eu posso disponibilizar esse material se alguém quiser lê-los com mais detalhe. Nós trabalhamos com algumas categorias conceituais durante o projeto, né? Políticas públicas, políticas compensatórias, desenvolvimento, setor elétrico, remanejamento.
né? As fontes empíricas, né, foram basicamente leituras da paisagem, ou seja, fizemos uma série de visitas em loco, e com conversas, discussões com os atingidos, com lideranças, com os empresários e os seus os gerentes, né, os CEOs dessas empresas. Aplicamos um survey, uma pesquisa empírica de fôlego, né, foram aplicados 632 questionários para um questionário grande que tinha mais de 60 questões, salvo engano, e foram feitas também entrevistas em profundidade, né? Entrevistamos 60 pessoas, entre atingidos, lideranças, empresários, lideranças locais. Bom, e essa aqui é a região atingida por essas grandes hidrelétricas, né? A última aqui, que é Foz do Chapecó, a última que nós estudamos, né? A primeira a ser construída, que foi Itá, a segunda foi Machadinho, a terceira Barra Grande, e a quarta Campos Novos, que aí fica só em Santa Catarina, num afluente do Rio Uruguai. Né? Podem perceber que é uma região bastante grande, que contempla quase a metade do território gaúcho, né? Considerando a bacia hidrográfica do Rio Uruguai. Márcia, se eu estiver indo muito rápido ou não estiver suficientemente claro, por favor, me interrompa, tá bem? Ah, pode deixar, pode deixar. Bom, essa é uma das imagens da região. Então, essa aqui é uma foto do Rio Chapecó. Vocês podem ver que é uma região propícia para o desenvolvimento de barragens mesmo, né? É uma região bastante montanhosa, com um rio grande, caudaloso, mas é uma região totalmente ocupada, né? Por mais que seja bastante montanhosa, ela é totalmente ocupada com grandes propriedades, né? Com as mais variadas produções agropecuárias que se possa imaginar. Bom, aí eu passo a apresentar alguns elementos dos resultados que nós encontramos colhendo, depois do desenvolvimento de toda essa metodologia, quais os resultados nós conseguimos alcançar. Vou trabalhar com alguns centrais aqui, pensando naqueles dois objetivos que eu trouxe para vocês. Bom, a primeira questão, a questão mais fundamental que a gente fez e procurou investigar entre os atingidos, entre aqueles que foram objeto dos programas de remanejamento, é se as pessoas estavam satisfeitas ou insatisfeitas com a sua situação atual. Considerando que a usina de Itá foi construída lá no início da década de 90, e Foz do Chapecó foi inaugurada em 2010, tem um delay aí de 20 anos, né? Ou seja, os primeiros remanejados foram na década de 90 e os últimos foram no início do ano 2000. Então, tem um delay muito diferente, muito grande, mas, ainda assim, o dado é um dado, esse dado aqui é fruto do nosso survey, né? É um dado revelador, ou seja, os programas de remanejamento deixaram 81,6% dos remanejados satisfeitos e 17,2% insatisfeitos. Ou seja, é um dado bastante revelador. Ou seja, aqueles que foram objetos, ou seja, foram contemplados com essa política, que é uma política compensatória, majoritariamente estão satisfeitos, embora haja um número também não desprezível de insatisfeitos. Depois a gente pode discutir um pouco mais o que é a satisfação, o que nós entendemos por satisfação, né? Como eu disse para vocês, existem algumas possibilidades. Pelo menos o nosso projeto investigou algumas possibilidades de remanejamento, né? Na verdade, a legislação define, ou definia à época, né? Eu me afastei desse tema há algum tempo, né? Mas definia à época que era possível que o indivíduo, que um atingido recebesse 2 ou 3 compensações. Ou ele recebia uma carta de crédito, ou seja, o indivíduo, a empresa avaliava a sua propriedade, avaliava suas benfeitorias, a sua produção, definia um determinado valor e dava esse valor em dinheiro, e esse indivíduo ia procurar
uma área e ia procurar resolver a sua vida individualmente. Dos indivíduos que nós entrevistamos, da amostra que nós entrevistamos, que receberam carta de crédito, 74,2% estavam satisfeitos. Outra possibilidade de remanejamento é um remanejamento que foi defendido e construído pelo movimento de atingidos por barragens, que era o remanejamento rural coletivo, ou seja, um determinado grupo de famílias atingidas por uma determinada barragem demandavam que a empresa comprasse uma outra área para esse grupo de famílias e reassentasse esse grupo de famílias nessa mesma área, para manter vínculos afetivos, tentar minimizar a perda da história, enfim, uma série de outros elementos não tangíveis, né? Desse grupo, né, daqueles que conseguiram ser remanejados nesse formato, 90,6% estavam satisfeitos à época. E aí nós tentamos desmembrar um pouco essa questão da satisfação e avaliar. A pergunta feita era como é que o indivíduo avaliava como é que estava a sua vida antes do remanejamento e depois do remanejamento, né? Em relação a alguns indicadores, né, como os que estão aqui distribuídos, né? Qualidade da propriedade, atividade profissional, lazer comunitário, visitas, contato com os vizinhos, relação com os vizinhos, saudade, qualidade da moradia, né? Então, a gente tem aqui esses valores são de satisfação antes e depois do remanejamento, né? Em relação à qualidade da propriedade, antes do remanejamento, 30% diziam que ela era melhor do que a anterior. Depois, 61% diz que é melhor. Então, se a gente notar, os dados, digamos assim, fortemente econômicos, eles mostram uma melhora depois do remanejamento, ou seja, a propriedade para onde foram os atingidos, contemplados com a política compensatória, ou os recursos que eles receberam para desenvolver uma outra atividade profissional, mostram que eles estavam mais satisfeitos pós-programa de remanejamento. Agora, se nós olharmos os dados relacionados a elementos menos tangíveis, como a questão da relação comunitária, dos vizinhos, relação com os vizinhos, a gente mostra algo um tanto diferente, né? Principalmente esses elementos menos tangíveis, né? Como lazer, contato com os vizinhos, relação, nós vamos ver dados superiores antes do remanejamento, ou seja, as pessoas tinham melhor lazer antes, visitavam mais os vizinhos antes, e tinham melhor relação com os vizinhos antes do remanejamento. E essa satisfação cai depois do remanejamento. Não cai muito, mas cai um pouco. E a saudade dos vizinhos, obviamente, acontece somente depois, né? Porque antes eles viviam em contato com os vizinhos. E um outro elemento econômico, que é a qualidade da moradia, também melhora substancialmente pós-remanejamento. Bom, aí nós chegamos a alguns resultados também mais qualitativos, que eu vou passar rapidamente aqui, né? Em relação à questão do desenvolvimento da territorialidade, né? As informações demonstram que o empreendimento é positivo para as cidades, né? Ou seja, os municípios que receberam empreendimentos raramente objetaram, né? Colocaram óbices para que os empreendimentos se realizassem, porque isso significa um retorno de ICMS astronômico. As cidades, as gestões públicas, né? Os prefeitos das cidades, não são mecanismos de veto para esses empreendimentos, muito antes, pelo contrário. E é uma situação muito diferente de quem recebe os remanejados, os municípios anfitriões, porque os municípios que recebem os remanejados recebem uma população e pelo menos num primeiro momento, o município não está preparado para atender aquela população, aumenta a demanda por saúde, por educação, por outros elementos, e então há um conflito, né? A gente percebeu algum dissenso em relação aos municípios que recebem os empreendimentos, e aqueles que recebem a população, que é excluída, que é obrigada a migrar por conta do empreendimento.
Em relação a temas como conflito e consenso, né, a gente percebeu que as usinas hidrelétricas projetadas são construídas, invariavelmente há resistência por parte dos atingidos, há algum tipo de resistência, mas quando o Estado decide construir uma usina hidrelétrica diretamente, ou através de uma concessão, ou através de um leilão, onde vai ser entregue para a iniciativa privada, ele constrói a usina hidrelétrica. Exemplo disso é o caso de Belo Monte, né, que, inclusive, existem discussões técnicas sobre a viabilidade técnica da produção hidrelétrica em Belo Monte. Mas, mesmo assim, ela foi construída, ou seja, mesmo por um governo que, enfim, tinha toda uma relação com os movimentos sociais, assim, mesmo assim, não conseguiu barrar, né? E por que as usinas hidrelétricas são construídas, né? Por que razões? Porque existem razões relacionadas ao desenvolvimento do país, né? É preciso energia para que o país se desenvolva, para ter crescimento econômico, é preciso crescer energia para tocar esse crescimento econômico. Então, a gente produz energia no Amazonas, no Rio Uruguai, e manda essa energia para a Grande São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, para produzir bens industriais, bens intensivos em energia elétrica nessas regiões, né? Então, porque tem razões, porque existem expertise nos funcionários, né? Ou seja, assim como o OMAB, que surgiu lá em 1980, através da CRAB, construiu expertise no processo de tensionamento e de resistência em relação à usina hidrelétrica, os barrageiros, as empresas que constroem usinas hidrelétricas, têm funcionários com expertise também. Nós encontramos funcionários que participaram da construção de Itá, que estavam labutando em Foz do Chapecó, ou seja, construíram também expertise para manejar, para lidar com os conflitos, principalmente com os atingidos, para lidar, tensionar, tentar construir soluções com esse público, né? E porque as usinas hidrelétricas, enfim, utilizam muito fortemente o discurso da responsabilidade social, né? Porque desenvolvem um conjunto de ações compensatórias, não somente as políticas compensatórias de remanejamento, mas investem recursos na construção de escolas para os municípios, na construção de hospitais, políticas de destinação de recursos para grupos sociais, para a comunidade, enfim, há toda uma série de ações no sentido de, digamos assim, abaixo do guarda-chuva da responsabilidade social, que busca a legitimação dessas empresas junto às suas comunidades. Bom, sobre a questão da tomada de decisão, quem decide para onde vai a família, né, quando é atingida? Né, a principal tomadora de decisão é a família mesmo, né? E o empreendedor e o MAB, né, eles influenciam perifericamente, né? Não as famílias, né, elas não tomam decisões influenciadas exclusivamente pelo empreendedor e nem exclusivamente pelo MAB. Há, inclusive, casos de muitas famílias que aderiram ao programa do MAB e depois voltaram atrás, né, e preferiram aderir ao programa proposto pelo empreendedor. Bom, em relação à cultura política e ao capital social, a gente percebeu baixa capacidade associativa, que transcende os limites da família e da comunidade, ou seja, a família tem capital social, um capital social interno, tem um capital social na comunidade, mas que tem dificuldade de transbordar a comunidade. E quando há mudança, quando essa família sai da onde ela viveu historicamente, quando ela participa de um programa de remanejamento, quando ela recebe a política compensatória, ela desconstrói capital social, ou seja, ela perde seu capital social porque, invariavelmente, poucas delas ficam
com o grupo social que elas conheciam, com o grupo de famílias que elas conheciam, né? E há uma baixa participação na política formal, ou seja, as famílias não conseguem perceber quanto a sua participação, o seu voto lá no vereador do município de Chapecó influencia na decisão do presidente da República. Não tem conhecimento sobre isso. Bom, os resultados acadêmicos foram vários, né? Como eu disse, nós construímos um trabalho interdisciplinar, produzimos e apresentamos inúmeros artigos em eventos científicos, formamos 4 mestres, que já estavam, à época, fazendo doutorado, né? 7, né? 4 já estavam fazendo doutorado e 3 ainda estavam, à época, lá em 2014, estudando, então são 7, né, mestrandos, e todos, depois, quase todos, entraram no doutorado, e produzimos mais de 80 artigos publicados em revistas, apresentados em programas, em eventos e tal. Bom, aqui eu vou passar agora algumas fotografias dessas pesquisas que nós realizamos da região, né? Então, aqui é uma família de atingida no momento que a gente foi aplicar o survey, né? À esquerda, aqui, com uma camiseta ali da UFPEL, se vocês percebem, é a minha aluna que estava entrevistando essa família. É uma outra família entrevistada também. Ambas essas famílias remanejadas, já estavam numa propriedade com uma casa que tinha sido obtida a partir de um programa de remanejamento, ou seja, já tinham saído da sua região e tinham ido para uma outra cidade. Aqui um senhor que é remanejado também, militante do MAB, e também está sendo entrevistado pela mesma aluna. Aqui é um momento de confraternização da equipe, né? Eram 17, uma equipe de 17 entrevistadores, pesquisadores de campo. Então, a gente estava almoçando num dos dias da nossa pesquisa. E aqui o grupo de pesquisadores também, um grupo bastante importante. E essa é uma foto da região. Essa é uma foto de uma das usinas, salvo engano, é a de Campos Novos. Então, é isso, meus amigos. Vou passar agora a falar um pouco sobre a metodologia, e prometo não me estender muito, porque já falei meia hora, né? Eu disse que ia falar pouco, já falei meia hora, mas mais 10 minutos eu encerro. Como é que nós construímos a metodologia, né? É claro que vocês devem imaginar, como esse projeto foi financiado pelo PID de uma empresa privada, enfim, a gente tinha que apresentar relatórios mensais para a empresa, e a negociação da metodologia foi uma negociação com a própria empresa. É claro que a gente não abriu mão de nenhum preceito acadêmico, nenhum princípio de liberdade, embora os resultados finais não tenham agradado completamente a gerência da empresa. Mas a gente construiu uma metodologia composta, né? Nós fizemos um trabalho, uma aplicação de um survey de fôlego. Salvo engano, foi o maior survey aplicado a essa população na história do país, né? Foram 600 pessoas entrevistadas, longamente entrevistadas, com um survey que tem um volume de dados astronômico, são mais de 4.000 informações, 4.000 variáveis que estão presentes nesse survey. Nós até hoje não conseguimos analisar nem 1/3 desse conjunto de variáveis. E também uma metodologia qualitativa, com entrevistas em profundidades, visitas à região, entrevistas em lideranças, né? A Márcia teve a oportunidade também de analisar a questão da responsabilidade social, foi um objeto importante do trabalho dela. E isso nos permitiu, então, digamos assim, tocar com mais propriedade no objeto. Mas é óbvio que não é tão simples assim, porque a gente trabalha com um nível de tensão muito alto, né? Nós encontramos lideranças do MAB que, bom, tinham tido conflitos bélicos com os empresários, tinham sequestrado funcionários das empresas, tinham
tinham uma veia bélica forte. De outro lado, falamos com empresários, com gerentes das empresas, que tinham uma expertise de 20 anos, que sabiam controlar o tempo, e aí esse é um trabalho que foi feito com outro colega nosso, chamado Humberto Rocha. Ele desenvolveu 2 conceitos, que são o controle do tempo e o controle do espaço, para mostrar como essas empresas, quando elas implementam o processo de negociação, elas controlam o tempo. Elas já têm uma expertise e sabem quando elas têm que apresentar que proposta para os atingidos. Então, as informações nunca chegam todas da mesma forma, todas de forma límpida no momento inicial. Elas são controladas. As informações são controladas, o tempo é controlado e o espaço é controlado, né? Bom, e aí entra no jogo também um outro ator muito forte, que é o movimento de atingidos. Também tem os seus interesses políticos, tem os seus interesses de crescer enquanto movimento, então faz um outro tensionamento, que muitas vezes deixa as famílias, né, os indivíduos, no meio desses 2 grandes atores brigando entre si. Mas, assim, o saldo do trabalho foi bastante positivo, particularmente para mim foi fabuloso desenvolver esse trabalho, coordenar esse trabalho, me oportunizou inúmeros aprendizados, e um deles, que é, digamos assim, uma externalidade de tudo que a gente desenvolveu, é a capacidade de lidar com grupos, grandes grupos. A gente, como professor, obviamente dá aula sempre para um grande grupo, a gente que é professor é vaidoso, porque senão a gente seria outra coisa, não professor, mas não é fácil coordenar grandes grupos por longos tempos, né? E o desenvolvimento desse projeto me permitiu construir esse aprendizado, né? A capacidade de coordenar grupos, mesmo que sejam grupos de alunos que têm interesses próximos, mas mesmo assim os conflitos sempre aparecem, né? Gente junta significa conflitos, né? Já diria o nosso amigo Maquiavel, né? Então, eu vou ficar por aqui, agradeço muitíssimo, eu não sei se era exatamente isso que vocês esperavam, queriam, eu estou completamente à disposição, fique muito à vontade para perguntar, questionar, se contrapor a alguma observação que vocês, porventura, conheçam mais, ou tenham discordância, não há nenhum problema. Aliás, eu gosto bastante do debate. Se vocês ouvirem o choro de uma criança, é porque eu estou em casa, eu tenho uma filhinha de um ano e meio que reclama a minha presença, porque acho que ela sente o meu cheiro aqui, e está toda hora aqui na porta batendo para entrar, então me perdoem. Então é isso, Márcia. Obrigada, Emerson, te agradeço pelas explanações, principalmente, assim, porque do que tu fala, assim, eu também participei, eu sei do como foi o trabalho, do quão difícil foi o contato com essas pessoas, né, sentir as angústias, esse tipo de coisa. Então, assim, ó, é muito pessoal essa situação para mim, porque foi o meu primeiro trabalho como pesquisadora, né, eu estava, e já num trabalho tão grandioso, assim, para analisar a qualidade de vida das pessoas, né, se melhorou, se não melhorou. Eu vou abrir para perguntas. O Alejandro disse que tem uma questão, e a gente vai perguntando, tá? O pessoal pode ir escrevendo ou abrindo o microfone, que a gente vai trabalhando com isso. Alejandro, se quiseres falar, por gentileza. Obrigado, Márcia. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Foi muito esclarecedora, muito boa. Bom, eu tenho alguma experiência de trabalho com represas na região norte, na região amazônica. Tenho trabalhado muito com grandes empresas do Rio Madeira, de Pires, envolvidos do lado do hábito, o que muda um pouco as pessoas. Eu vejo aqui uma situação um pouco diferente dos interesses das pessoas na região sul que da região norte. Então, um pouco minha dúvida e minha pergunta é para saber
também tem alguns conhecimentos sobre os movimentos e sobre as dinâmicas da região norte, e se vocês também veem essas diferenças nesse sentido, para vocês quais seriam. E em relação com as datas, vocês estão apresentando trabalhos que aconteceram já há algum tempo. E, portanto, na região norte, como esses empreendimentos pediram financiamentos os princípios do Equador, tem um desempenho ambiental envolvido aqui totalmente diferente de um dos outros, né? Até que ponto também vocês acham que essas demandas do mercado financeiro modificam também o que vocês acham do financiamento? Estou fazendo várias perguntas, mas tenho várias dúvidas com isso. Basicamente, eu preciso. Muito obrigado. Já respondo, Márcio? Pode responder. Acho que a gente pode ir fazendo isso. Professor Alejandro, o senhor me desculpe, mas eu só consegui ouvir uma das suas questões. Se o senhor puder escrever as questões aqui no chat, eu lhe agradeço muito. Mas eu vou responder a que eu ouvi. Ou melhor, acho que eu ouvi duas, então. O primeiro que há uma questão, uma diferença de situações do norte e do sul. Sim, seguramente. Seguramente. O Brasil é um continente, realmente. As realidades do norte são muito diferentes das realidades do sul. Tanto é verdadeiro que, por exemplo, o MAB teve grandes dificuldades de atuar na região norte, no caso de Belo Monte. Teve grandes dificuldades. No caso de Belo Monte e outras usinas, inclusive, se constituíram outros movimentos sociais que tentaram, inclusive, se desconectar do MAB. É claro que a gente não pode ser ingênuo, né? Muitos desses movimentos que tentaram se desconectar do MAB ou fizeram porque houve também influência da própria empresa. A empresa tentou controlar, inclusive, os movimentos que surgiram a partir das resistências, a partir da sua construção. No caso de Belo Monte, principalmente. Porque, como eu disse, os barrageiros, que são os construtores de barragens, os gerentes, os CEOs, são os mesmos, né? Eles começaram a fazer isso na década de 80, na década de 70, inclusive, e eles são recrutados a cada novo empreendimento, e eles carregam toda a expertise construída no empreendimento anterior. Então, esse timing, esse controle do tempo, o controle da informação e o controle do espaço, ele foi construído pela empresa. E eu diria que os exemplos de maior sucesso, pelo menos que eu conheço, desse controle Foz do Chapecó e Belo Monte. E digo que eu tenho, inclusive, um dado para demonstrar esse sucesso. Foz do Chapecó é a empresa que menos teve adesões aos programas desejados pelo MAB, que é o remanejamento rural coletivo. Menor número de adesões. E Belo Monte, porque o MAB pouco conseguiu chegar, né? Então, essa é uma questão que eu gostaria de comentar. Uma segunda que eu ouvi, professor, me perdoe, então não ouvi todas, mas que o senhor fala acerca das questões relacionadas à demanda do mercado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Hoje, se nós tivéssemos uma notícia da construção de uma barragem, a resistência à construção dessa barragem teria muito mais sucesso do que lá em 2010. Por uma razão simples. Hoje nós não temos crescimento, hoje o Brasil sobra energia elétrica no Brasil. Lá em 2010 nós estávamos constantemente na ameaça de sofremos apagões, inclusive do governo Fernando Henrique, nós sofremos um apagão que foi a grande panaceia justificadora de startarmos vários programas, vários projetos de construção de usinas hidrelétricas e outras matrizes, a matriz eólica, outros programas que também foram estimulados a partir daí.
Então, digamos assim, a demanda do mercado, ela é determinante para isso. Eu não tenho a menor dúvida. Emerson, acho que travou. Das dois... Agora sim, agora voltou. Tinha travado. Conseguiram ouvir, Márcia, ou não? Repito? Não conseguiram ouvir o final? Não. Tá. Eu estava falando sobre a questão da demanda, né? Há uma relação, na minha opinião, concordo, seguramente vocês têm esse conceito também, uma relação direta entre a demanda do mercado e a construção de empresas hidrelétricas. Eu até estava dizendo, né, que se nós tivéssemos uma notícia da construção de uma usina hidrelétrica hoje, a resistência teria muito mais sucesso do que lá em 2010. Na minha opinião, por uma razão relativamente simples, é que lá em 2010, existia uma demanda reprimida de energia elétrica, né? Sofremos um apagão em 2008, né? Que serviu como argumento para dar início a vários processos. E hoje nós temos um crescimento negativo, né? Um crescimento pífio, né? Ou seja, hoje sobra energia elétrica no mercado. É isso, não sei se eu fui claro. Se tiver, professor Alejandro, fique à vontade para me continuar os questionamentos, caso eu não tenha sido suficientemente claro. Se quiser escrever nos comentários, Alejandro, que ficaria mais fácil. Enquanto agora a Sandra queria perguntar. Sandra, pode falar. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço, Márcia e Daniele, por viabilizar esse simpósio, e o professor Emerson também por sua fala. É muito interessante ouvir, especialmente quem trabalha com impactos, os conflitos socioambientais, né? É sempre muito bom ouvir. Bom, eu tenho, na verdade, algumas perguntas. Primeiro, alguns comentários, que é muito interessante vocês terem exposto a questão do impacto no município que recebeu essa população, né? Porque eu acho que isso também tem que ser mensurado. Um impacto considerável, impacto social, impacto econômico, né? Que emprego vai ser gerado, né? Quais as condições de saúde, educação para essa população e tudo mais. Vai um pouco no que o Eduardo Gudinas fala sobre efeitos derrame, né? Que os impactos de determinada obra, empreendimentos, elas se diluem no território, né? Então, eu achei muito interessante mesmo essa colocação, e também a colocação de que o Estado, quando ele quer, ele consegue, né? Ele viabiliza, inclusive, né, flexibilizando o ordenamento territorial, o que não podia pode, enfim. Então, isso é meio que homogêneo, né? Por isso que a gente precisa dos movimentos também de resistência. Bom, mas assim, gostaria então de parabenizar pela fala e pelo trabalho desenvolvido por vocês, excelente. E tem algumas perguntas que ficaram para mim, assim, algumas dúvidas. Essa população que habitava ali, foi remanejada, qual que era a atividade profissional dele? Era agricultura? E por que houve um aumento ali da satisfação deles com essa atividade profissional? O que aconteceu? Ou seja, para onde que eles foram e o que modificou nessa atividade profissional para esse aumento, né, da porcentagem? Gostaria de saber isso. E também, há quanto tempo eles haviam sido remanejados quando foi feita a pesquisa, e se todos já haviam sido, ou havia ainda uma parte da população que não havia sido, né? Deixa eu ver. E outra coisa que também gostaria de saber, até da Márcia, que participou, né, enfim, algum comentário, é que se houve algum comentário por parte dessa população a respeito de alguma coação ou algum sentimento de que eles foram forçados, ou de que eles se sentiram pressionados para assinar os papéis, alguma coisa assim. Por quê? Pergunto isso porque eu trabalhei com conflito socioambiental referente à implantação de complexo industrial portuário, e uma população foi remanejada. Eles estavam muito satisfeitos com as casas, com os locais onde eles tinham, né, sido remanejados, mas eles relatam uma violência simbólica muito grande do Estado e do empreendimento, né? Então, assim, uma coisa não inviabiliza a outra de ter acontecido. Então, gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
Obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado pelas suas questões. Sim, a maioria dessa população é uma população, a população que nós investigamos é uma população de agricultores familiares, pequenos agricultores, a maioria esmagadora. Somente no caso de Itá, onde a cidade foi mudada de lugar, né? Não sei se vocês conhecem a história de Itá, mas a cidade foi remanejada, inteiramente remanejada, então é uma população variada, né? Comerciantes, bastante variada. Mas os outros empreendimentos, os atingidos por outros empreendimentos, são majoritariamente pequenos produtores de milho, de soja, de suínos, aves, leite, ou seja, pequenos produtores. E considerando que eram pequenos produtores que viviam uma situação de pobreza muito grande, são pequenos produtores mesmo, né? Propriedades de 5 hectares, 10 hectares, 15 hectares, com famílias de 5, 6, 8 pessoas. Ou seja, naturalmente, essas famílias já produziam um processo de migração social, porque seus filhos não conseguiam ficar na terra. E já, naturalmente, tinham que ir embora para a cidade para poder fazer uma outra atividade, ou estudar, ou trabalhar. E essa satisfação está relacionada ao fato deles poderem ir para um lugar, né, e, principalmente, e terem uma casa melhor. Eles viviam em lugares com um terreno, né, um território extremamente hostil para a atividade da agropecuária, e vão para um lugar invariavelmente melhor do ponto de vista da topografia, são contemplados com máquinas, tratores, plantadeiras, ou seja, a penosidade do trabalho muda. Então, isso impacta diretamente na satisfação, ou seja, eles trabalhavam muito mais, de forma muito mais penosa, e agora trabalham com menos penosidade. E a questão da qualidade do equipamento, né, da casa, né, dos equipamentos que recebiam, né, normalmente, no caso de remanejamentos, a empresa constrói um ginásio de esportes, uma igreja, um cemitério, tudo novo. Então, isso salta aos olhos dessa população. E há o caso também daqueles que optaram pela carta de crédito, ou seja, um indivíduo que ele resolve, não, eu não quero outra propriedade, eu quero pegar dinheiro, eu quero ser pago pela minha terra e vou fazer uma outra coisa. Vou virar, sei lá, borracheiro, vou botar um boteco, sei lá, fazer outra coisa. Bom, são pessoas que já queriam sair do meio rural, né, que, de novo, a penosidade do trabalho rural é muito grande. E então essas pessoas ficam satisfeitas por isso, porque vão mudar de vida, já o seu desejo já era esse. É claro que, como eu disse, né, se vocês prestaram atenção nos dados ali, as questões das relações sociais, das relações comunitárias, têm uma satisfação menor, ou seja, eles sentem esse impacto. Né? Então, de novo, né, a gente vê como a economia e as relações sociais, afetivas, elas não andam juntos, né? Esse é um exemplo disso. Né? O tempo do remanejamento. Há uma diferença bem grande aqui, Sandra, sim, porque os que foram remanejados lá em Itá, isso aconteceu na década de 80. Então, nós pegamos pessoas já aposentadas, pessoas já idosas que haviam sofrido remanejamento, e, bom, seus filhos que não tinham passado por esse processo já não tinham mais essa experiência do trauma do remanejamento. Né? Então, é uma outra perspectiva. E pessoas que haviam sido recentemente remanejadas, que foi o caso da usina Foz do Chapecó, que foi aberta, né? A usina entrou em funcionamento em 2010, e a nossa pesquisa foi realizada, a pesquisa de campo, em 2012. Então, nós pegamos o pessoal fresquinho, né? Logo depois do remanejamento. Mas todos haviam já sido remanejados. Existiam ainda alguns casos que a empresa trata como os problemas insolúveis, que são aquelas pessoas que, para a empresa, não ficam satisfeitas de forma alguma e não param de incomodar, segundo os olhos da empresa.
Mas aí são casos menores, assim, são situações de que a pessoa não conseguiu se enquadrar numa outra situação e continuava tensionando com a empresa. A pergunta muito interessante, essa tua pergunta pela coação, né, sobre a coação, né, sobre a violência simbólica. O relato que a gente recebeu por parte é que depende de onde, com quem a gente está dialogando, né? As lideranças do MAB nos diziam sim, a empresa coage, né? A empresa dizia, não, nós não coagimos, o MAB é violento. E quando a gente conversava com as famílias, o que a gente percebia era que eles estavam ali no meio de duas organizações fortes, né? Nem sempre de acordo com uma e nem sempre de acordo com outra. Mas o que a gente percebeu claramente por parte da empresa é uma coação em relação ao controle do tempo. Ao controle do tempo. O empresário chega e diz assim, olha, se você assinar hoje esse contrato, você vai receber uma propriedade no lugar tal. Agora, se tu não assinar hoje, tu deixar para assinar amanhã, eu já não posso mais garantir. Talvez amanhã tu tenha que ir para um outro município, que não é... Tu quer ir para onde? Eu quero ir para tal município. Pois é. Se tu assinar hoje, tu vai para esse município. Se tu assinar amanhã, eu não garanto. Pode ir para outro. Então, havia, sim, uma coação sutil. Uma violência bem simbólica mesmo. Mas, sim, isso é um jogo jogado por parte da empresa. A empresa faz isso sistematicamente. Ela contrata profissionais, prefere profissionais da assistência social, não dá preferência para agrônomos, não dá preferência, ela prefere profissionais de assistência social para fazer esse trabalho. Quem faz esse trabalho são profissionais de assistência social ou da educação ambiental, engenharia ambiental. São as caras da empresa. Não sei se eu respondi a sua questão. E, aproveitando, falar sobre uma outra questão que também foi um resultado que não está no nosso resultado final, porque esse resultado eu apresentei para a empresa, então algumas coisas, você sabe como é que é, né? A gente tem que saber com quem está conversando. Né? Uma das coisas, um dos nossos resultados que foi muito impressionante é que o grande tema, a grande sensibilidade desse debate é a definição de atingido por barragem. A definição, né? Porque a empresa diz o seguinte, quem é o atingido? É o cara que vai ter a terra dele alagada. Tá. Mas e o cara cuja água chega na divisa? Mas ele não pode entrar na água, porque a água é privada, não sei se você sabe, né? Mas no caso de Itá, houve casos onde a empresa fez boletim de ocorrência porque um agricultor abriu a cerca para que seus bois pudessem beber água num momento de seca. Né? A empresa fez um boletim de ocorrência, ou seja, a água é da empresa. Então, se a água chega na divisa da propriedade, né, aquele indivíduo não é atingido, ou se a sua atividade for inviabilizada pela a sua outra atividade, que não é atividade agrícola, for inviabilizada. Por exemplo, quando da construção da barragem, você já deve ter ouvido falar, mas, bom, há um processo de migração de mão de obra, muitos trabalhadores do Brasil inteiro que vão para uma determinada cidade, isso dá origem a uma série de serviços na periferia dessa obra, como bares, restaurantes, prostíbulos. Quando essa obra termina, bom, esses serviços perdem o seu objeto. Eles não são atingidos pela barragem também? Então, a definição de atingido por barragem é algo não muito claro ainda. E esse é o grande instrumento da empresa para tentar excluir beneficiários do seu programa de remanejamento, né, da sua política compensatória. Como não há clareza disso, afinal de contas, quem é atingido? Né? E o empresário tenta dizer, não, isso não está contemplado, bom, porque não há um conceito claro. Né? Mas é óbvio que eu não apresentei isso no relatório final, mas, sim, os nossos trabalhos acadêmicos problematizaram essa questão, com certeza. Sim, Sandra, eu me lembrei de uma situação, né, porque quando a gente fez a visita em loco, né, os atingidos, por exemplo, assim, ó, quem ficou também foi prejudicado. Por exemplo, nós visitamos várias áreas que é o quê?
somente parte daquela propriedade foi atingida. Por exemplo, assim, ó, 1/3 foi utilizado. Então, assim, o que acontece? A empresa ia lá e pagava o proporcional a 1/3 da tua terra. Só que 1/3 dessa terra era mais produtiva, porque era mais próxima da água, tudo tinha uma situação. O que acontece? Começou a acontecer as chuvas, erosão, tu perdeu essa propriedade, e tu continuou na propriedade. Porque com 1/3, tu não conseguiria ir para outra pessoa a ter uma realidade muito mais preocupante. Nós muito. E o que aconteceu? E começou a erosão. As pessoas perderam a parte da terra que permaneceram. Então, o que acontece? Ela é uma pessoa atingida por barragem? Ela foi imunizada? Foi. Mas isso só piorou a situação da qualidade de vida dela, não melhorou. Então, existem várias questões muito sensíveis que não são analisadas. Por exemplo, assim, muita gente, mas como é que eles saíram da sua terra e estão satisfeitos? Muitos eram arrendatários. Inicialmente, os arrendatários, eles não eram indenizados. Posteriormente, com a luta do MAGB, eles começaram a ser indenizados. O que aconteceu? Eles não tinham terra, eles arrendavam essa terra e foram para uma terra que era deles. Então, assim, isso tem muita influência, principalmente o pessoal do setor rural, porque eles não tinham uma terra específica, e aí eles têm. Então, isso para eles, independente de qualquer outra situação, independente de qualquer outro desagrado, isso conta muito, né? E teve pessoas, famílias que eu entrevistei, que o vô se suicidou em função da tristeza, porque ficou muito longe da família, porque cada um pegou uma carta de crédito, o remanejamento não foi o rural coletivo, porque essa é a questão. O rural coletivo tem que ser 20 famílias. E é difícil, como o Emerson falou, essa interação. 20 famílias aceitarem o mesmo lugar, no mesmo período. Então, o que acontece? Eles ficavam espalhados, ou por carta de crédito, ou o remanejamento individual. Teve gente que foi para o Paraná. Então, longe da família, longe dos filhos, longe da sua interação. Então, isso contabiliza. Então, financeiramente, as pessoas ganharam, entre aspas, sua terra, ou conseguiram manter, mas socialmente foi uma perda sem tamanho. Então, essa é a questão. Assim, eles estavam satisfeitos? Estavam, mas muita gente em função disso, de que não tinham terra e hoje tem. Ou eles estão na cidade e os serviços públicos são melhor, porque, na verdade, era muito distante, as terras eram ruins para se chegar, transporte, e eles estão numa área que, quando o remanejamento coletivo, eles têm que dar uma infraestrutura, escola, posto de saúde, iluminação pública, então tem uma infraestrutura mínima de locais que eles não tinham. Então, por isso é essa balança, né? Financeiramente melhorou, sim, socialmente, nem tanto. Márcia, eu acho que o Júlio está dizendo que tem uma questão também aqui. Não sei se por favor, pode abrir o microfone. Eu acho que ele estava se referindo ao Alejandro. Eu acho que é. Que não, eu acho que, peraí. Tá Na verdade, o Alejandro ele não tinha entendido. Gente, mais alguma pergunta, mais alguma questão? Por favor, estamos aqui. Isso era sobre a pergunta do Alejandro. Mas por enquanto eu vou falar e vou perguntar para o Emerson. Emerson, quem é as pessoas que não estavam satisfeitas? Quem são essas pessoas que não estavam satisfeitas com os empreendimentos? Porque grande parte, como tu botou ali, o percentual era bem grande, satisfeitos. Mas quem são os que não eram insatisfeitos, que não estavam satisfeitos com a situação? Sim. Os insatisfeitos são as lideranças do MAB, que foram atingidas, né, que se constituíram como lideranças nos empreendimentos. Invariavelmente elas estão insatisfeitas porque
dizem que a empresa poderia fazer mais, poderia contemplar mais, e aqueles que se sentiram injustiçados com a opção que fizeram. Por exemplo, aquele que está insatisfeito e recebeu uma carta de crédito e que, porventura, enfim, investiu dinheiro num negócio que não foi rentável, acabou falindo, naturalmente vai estar insatisfeito, porque vai dizer que foi induzido ao erro, né, na opção que fez. E os que fizeram remanejamento, seja que compraram uma outra área, e que estão insatisfeitos, normalmente estão insatisfeitos porque entendem que a área para onde foram não é tão produtiva, ou é muito diferente, e eles têm que fazer uma adaptação tecnológica, uma reconversão produtiva, e têm dificuldade com isso. E, obviamente, também aqueles aí, os mais idosos, principalmente, que sentem uma reminiscência muito grande da comunidade onde viviam. Falta, saudade dos vizinhos, da convivência, do jogo de bocha no final de semana, do culto ou da missa no final de semana. Esse é o perfil, assim, da insatisfação, basicamente. Alguém tem mais alguma pergunta, por favor? Mas aí eu vou perguntando também. Emerson, uma outra coisa, qual foi a maior dificuldade enfrentada nesse projeto? Sim, dá para descrever. A dificuldade na execução do projeto? Isso. Paradoxalmente, foi o controle da informação da empresa e do MAB. A empresa nos contratou, mas desconfiava de nós. E o MAB desconfiava de nós porque nós éramos contratados pela empresa. Então, a gente teve que vencer essa desconfiança, né? A empresa precisava executar o seu P&D, e principalmente da chancela, vocês conhecem bem, sabem que as empresas buscam muito a chancela acadêmica. E o MAB se sentia ameaçado, porque, bom, quem são esses olheiros aí, né? O que eles estão querendo? Então, e havia todo um controle da informação por parte desses dois organismos. Né? Nós não conseguimos documentos, né? Foi muito difícil conseguir documentos, a gente não conseguiu entrevistar uma série de... Por exemplo, eu não consegui entrevistar o CEO da empresa, que é a pessoa que, enfim, dá a última palavra. Claro, é uma pessoa muito importante, obviamente, uma agenda muito ocupada, mas ele simplesmente não se dispôs a falar com a gente. Então, essa foi a principal dificuldade. E uma outra dificuldade metodológica, aí é uma dica importante para quem trabalha com pesquisa empírica, né? Nenhuma regra, vocês podem ler todos os livros de metodologia, e o dia que vocês forem fazer pesquisa empírica, vocês vão ter vontade de fazer uma grande fogueira e queimá-los. Porque ninguém ensina como encontrar o indivíduo que precisa ser entrevistado. Todas essas teorias, principalmente da estatística, que diz que a gente tem que fazer uma lista, fazer um sorteio, ou criar um número, os números aleatórios, tudo isso serve para a gente entrevistar alunos dentro de uma sala de aula. Mas população, assim, é extremamente difícil. Então, nós tivemos que construir uma metodologia, construir um método de acesso, de identificação e acesso dos entrevistados. Isso nos tomou bastante tempo de discussão da equipe. Obrigada, Emerson. Posso perguntar, então, Marcelo? Claro, fica à vontade. Sobre isso, então, qual foi esse método? Porque, no meu caso, quando eu fiz a minha tese também sobre esse conflito, só que eu acho que para mim foi um pouco mais fácil, porque a população estava concentrada ainda no município, nas ilhas, né, enfim. Foi de indicação, então eu fiquei, por exemplo, ficava 2 semanas na cidade, ficava 2 semanas nas ilhas, e conhecia, né, o pessoal, e ia perguntando, pedindo para que eles me indicassem quem seriam as melhores pessoas para conversar, tanto do movimento opositor quanto do promotor, né, mas para mim eles estavam ali concentrados naquela região. E para vocês, que essas populações já estavam espalhadas, né, já estava cada um em municípios diferentes, pelo que eu entendi, né, provavelmente na mesma região, mas espalhados. Sandra, para teres uma ideia, nós andamos mais ou menos 80 mil quilômetros
Fizemos 80 mil quilômetros no desenvolvimento do projeto. Andamos bastante, né? Para você ter uma ideia, nós tínhamos uma equipe, quando fizemos o survey, aplicamos o survey, era uma equipe de 17 pessoas, nós locamos 4 carros que andaram durante 20 dias por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, buscando essas pessoas. Mas antes disso, a gente fez algo parecido com o que tu fizeste. Trabalhamos com, alguns chamam isso de bola de neve, eu não gosto dessa definição, não acho que o que a gente fez não foi isso, né? Mas a gente trabalhou com a identificação de lideranças do MAB, que mesmo resistentes, e a gente tinha que fazer todo um filtro, né? Porque a liderança, obviamente, ia nos levar em quem para entrevistar? Numa pessoa que não estava satisfeita, né? A empresa, lideranças da empresa, funcionários da empresa, nos passaram uma lista de atingidos, né? De beneficiários. Mas a gente tinha que fazer todo um filtro dessas informações que a gente recebia, e nós também trabalhamos com contato com pessoas que atuavam, que intermediaram negócios para esse programa. Por exemplo, donos de imobiliária que venderam terras para esses indivíduos, agentes bancários. Então, primeiro fizemos todo um trabalho na verdade, nós fizemos um trabalho em 3 camadas, vamos dizer assim. Primeiro foi um trabalho de reconhecimento, a gente fez uma visita a campo, e reconhecemos toda aquela região das 5 usinas. Depois fizemos um trabalho de contato com as lideranças do MAB para nos apresentarmos, dizendo que, nesse mesmo momento, né, que a gente já está circulando pela região, entrevistando as pessoas. Num segundo momento, a gente fez um contato aí com essas pessoas que a gente identificou como sendo, como tendo informações, que a gente chamou de lideranças, que aí essas lideranças nos indicaram e muitas vezes saíram conosco. Já andaram um dia conosco dentro do carro, dizendo, olha, aqui mora uma pessoa que foi atingida, acolá mora outra pessoa, e nós fizemos um mapeamento dessas pessoas, e no terceiro momento é que a gente foi a campo aí para fazer a entrevista, aí sem nenhuma liderança, sem nenhuma dessas pessoas, e nós, enfim, abordamos essas pessoas, né, os entrevistados, as pessoas que foram entrevistadas. Então, foi um trabalho não é tão distinto do que tu fizeste, talvez um pouco mais diluído geograficamente. Emerson, uma coisa importante, qual foi a postura da empresa quando tu apresentou os resultados? Principalmente aqueles que elas achavam que não era o adequado, não era o que elas queriam ouvir. A empresa ordenou que um dos nossos livros publicados fosse recolhido, para vocês terem uma ideia. Entrou para o livro negro da empresa. O último livro a ser publicado, houve uma tentativa da empresa de proibi-lo, retirar de circulação, mas como ele já tinha circulado, eles não conseguiram fazer isso. Mas, enfim, eles ordenaram que ele que a editora enviasse os livros e tal. Mas, enfim, nós, infelizmente, terminamos a relação de uma forma um tanto estremecida, né? Mas, enfim, a gente fez isso porque entende que a gente, obviamente, como pesquisador, tem que ter sensibilidade, fazer concessões até onde é possível, mas não pode fazer concessões que, enfim, prejudiquem os resultados do nosso trabalho, né? Então, disso eu não abro mão e não abrimos mão. Márcia,
e professor Emerson. Só um comentário, não é tanto diretamente ligado ao trabalho que o professor fez, mas em relação ao MAB, né? Esse distanciamento, eu acho que a pesquisa foi feita em 2014, se eu entendi bem, o término dela. O encerramento, entregamos o resultado em 2014, agosto de 2014. E eu tenho um orientando que vai defender agora a tese dele, que ele trabalhou com um objeto da questão do MAB e a Vale do Rio Doce, nos 2 crimes ambientais que nós tivemos num período bem curto, né? Então, é muito interessante ver também como que o movimento se modificou de lá para cá, em relação a algumas regiões do país, não generalizando, mas em algumas regiões do país. E hoje o MAB ganha uma fortaleza maior com o vínculo internacional, né? Ele se internacionalizou junto a outros movimentos em outros países. No caso da Vale, da extração de minério, ele tem se articulado, mostrando que o Brasil é um caminho dos crimes ambientais junto com outros países. Chile, México, então vários países que têm a mesma situação de degradação ambiental e de riscos muito severos em relação à população local e aos trabalhadores que estão envolvidos nessas atividades. Então, é interessante a gente ver como na própria lógica do movimento, ele também vai buscando outras alternativas. No caso de Minas Gerais, a MAB tem trabalhado muito com a universidade, no sentido de uma proteção também, de que os dados que ela levanta, de que o material que ela trabalha, possam ser divulgados para outras pesquisas, para outros grupos, não ficando sob a tutela da Vale, né, como empresa, e fazendo paralelo com a empresa que o senhor comentou. E acho que a identificação também hoje do MAB sobre as questões ambientais, socioambientais, sócio-bioambiental, né, trabalho das empresas, enfim, da produção, né, mostra também um agregar outro espaço de discussão que eu acho que fortalece muito o MAB, que é a questão ambiental, né? Ela surgiu antes como uma resistência às pessoas, no sentido de proteção às pessoas do campo, ou que estavam em regiões que iam ser remanejadas como população, e hoje ela discute os temas nacionais e internacionais do ponto de vista de ajudar outros movimentos. Então, eu acho que esse crescimento do MAB vale a pena ser acompanhado, vale a pena ser estudado como um movimento que tem liderado inovação na forma de resistir às mudanças fora dos grandes centros, né, das grandes capitais, dos grandes locais, onde a luz da pesquisa parece que está sendo mais centrada. Então, eu acho só interessante, só é um comentário, mas achei muito interessante o trabalho que foi desenvolvido e que hoje nós estamos vendo aí, estamos tendo a oportunidade de ver esses resultados. Obrigado, professora. Sim, a senhora está coberta de razão. Realmente é um movimento muito interessante. Ele é criado de uma forma muito restrita, né, numa região muito restrita, como uma reação à construção da barragem de Itá, né, tanto que ele o nome originalmente é CRAB, né, Comissão Regional de Atingidos por Barragens, criada por iniciativa dos sindicatos de trabalhadores rurais das barrancas do Rio Uruguai ali, como uma reação à construção da barragem de Itá, inclusive, foi fortemente, muito violenta, né, houve conflitos bélicos, inclusive, com o regime militar, e depois mesmo no processo de abertura, e se nacionalizou e internacionalizou, mais recentemente, realmente, e, inclusive, ele ampliou seu espectro de atuação, né, que ele foi criado com uma reação a hidrelétricas, né, a construção de hidrelétricas, né, barragens hidrelétricas, e agora teve uma atuação forte nos crimes causados pela Vale, que são barragens de rejeitos, né, que são um outro objeto bem distinto, mas realmente é um movimento bastante interessante, é um movimento leve, é um movimento ágil,
um movimento inteligente, porque ele tem tentáculos na institucionalidade, apoia deputados, vereadores, teve influência nos governos do PT, por mais que a Foz do Chapecó tenha sido inaugurado no governo Lula e Barra Grande depois, mas também tensionou várias questões dentro do governo. Então, é um movimento realmente interessante, do ponto de vista analítico. E para, não sei se posso dizer isso, mas fazer uma pequena propaganda, né? Nós publicamos 3, agora não lembro, mas acho que foram 3 livros que foram resultados desse trabalho, estão disponíveis, caso a gente tenha alguns exemplares ainda não foram proibidos, mesmo aquele que foi proibido pela empresa, nós não cedemos à proibição, e estão disponíveis, se porventura o grupo que tiver interesse, a gente pode viabilizar que chegue aí, ou que a gente digitalize para poder chegar ao grupo. Professor, é muito interessante para complementar, quando nós fomos nas lideranças, eles têm uma veia de criar jovens líderes, sabe? Para continuar a trajetória da luta do MAB. Eles investem nos mais jovens, então sempre tu tem uma renovação, então eles sempre têm ideias novas, eles são muito articulados, assim, as entrevistas, tu ia perguntar a escolaridade, não tinha nem o ensino fundamental completo, mas tu vê que eles entendiam da legislação, entendiam dos impactos, tinham todas essa percepção da vivência, mas também da busca de tentar ser um movimento inteligente e que conseguisse agregar toda a situação de reivindicação. Tanto que Itá, né, é um modelo de remanejamento, porque eles, como o Emerson falou nisso, eles reconstruíram a cidade. Então, é muito interessante, tu vai na barragem, tu vê parte da igreja, quando está com pouca água, tu vê tudo submerso, mas a cidade, a nova Itá, eles fizeram praticamente as mesmas, eles deslocaram cemitérios, deslocaram várias coisas para a população se manter ainda com a sua identidade local. Então, é bem interessante como esse movimento é forte, e mesmo pensando que iniciou no interior, né, do Rio Grande do Sul, ele se deslocou e ele ampliou, como falou, com interferência a nível mundial. Então, acho que realmente ele tem que ser analisado, estudado e respeitado pelas suas conquistas. Professor Emerson, está ouvindo? Acho que está dando eco aqui. Peraí. Deixa eu ver se... Deu? Não, peraí. Tem que desligar o teu. Desliga o teu. Márcia, então, pode falar. Aqui. Tá me ouvindo, professor? Sim, estou te ouvindo bem. Professor, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre as ações de mitigação da empresa em relação aos atingidos por barragens. Pode explicar quais foram essas ações? E do ponto de vista socioambiental, assim, os efeitos que essas ações tiveram do ponto de vista socioambiental, assim, se teve, qual a sua avaliação em relação a isso? Sim. Como eu disse no início, né, na apresentação, as empresas que constroem barragens no Brasil, elas têm desenvolvido um processo de aprendizado também. Então, se a gente olhar o processo que foi realizado lá, na construção de Itá, e o processo que foi aconteceu em Barra Grande ou em Foz do Chapecó, ele é muito distinto. O que acontece é que, com o passar do tempo, todas aquelas demandas, aquelas realizações, aquelas ações de mitigação, que eram realizadas muito por tensionamento, por demanda, ou dos movimentos sociais, ou das associações, das organizações, ou mesmo do poder público, foram sendo incorporadas pelas empresas e hoje são apresentadas como dádiva, ou seja, como política da empresa. Tanto que as empresas, esse
essa área de P&D da empresa faz parte exatamente do departamento socioambiental, né? Ou seja, a empresa tem que destinar um percentual do seu orçamento para financiamento de pesquisa e desenvolvimento. Parte desse percentual é depositado diretamente na conta do Ministério da Ciência e Tecnologia, e parte dele é investido diretamente pela empresa. Normalmente, as empresas investem em tecnologia que lhe interessa, por exemplo, o desenvolvimento de um gerador mais eficiente, de um poste melhor, enfim, uma série de desenvolvimentos tecnológicos que surgiram a partir daí. A inovação, no nosso caso, foi o desenvolvimento de um projeto de avaliação dos programas de remanejamento. Então, com isso, quero dizer que a empresa tem inúmeros programas de mitigação. Para vocês terem ideia, no caso de Foz do Chapecó, por exemplo, a empresa assinou um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com o Ministério Público, e criou lá um centro de desenvolvimento ambiental. Criou uma equipe, construiu um prédio magnífico, por conta de um ajustamento com o Ministério com o Ministério Público, e a partir daí desenvolveu vários projetos de educação ambiental, cartilhas de educação ambiental, trabalho nas escolas com formação de professores, formação de estudantes, ou seja, trabalhos bastante interessantes, que produziram resultados bacanas. Mas, vejam, quando a gente trabalha com economia, a gente tem que pensar que, para alguém que tem um negócio, o objetivo dessa pessoa que tem um negócio é que o negócio prospere. E, bom, e as ações são feitas para isso. Em última instância, o último objetivo é esse. Então, por exemplo, esse termo de ajustamento, quando se encerrou a vigência do termo de ajustamento de conduta, esse centro foi fechado, lá em Itá. Hoje é um elefante branco. Então, ações de educação ambiental já foram desenvolvidas, ações de reconversão produtiva também para os que foram remanejados por outras regiões. Muitas delas tiveram muito sucesso e algumas delas tiveram insucesso, porque, por exemplo, há casos, vou citar uma situação para exemplificar, um produtor que está habituado a plantar milho na barranca do rio, vai para uma região plana e vai ser estimulado a plantar soja com um trator, aí ele recebe o trator, o maquinário todo para plantar soja. Ou seja, ele não tem essa cultura, né? Ele não sabe fazer isso, ele tem que aprender a fazer isso. Alguns se adaptam e outros não. Há vários casos onde a pessoa, ou com uma carta de crédito, comprou uma propriedade em outro lugar, ou tendo recebido dinheiro pela sua propriedade, foi morar em outra cidade, ou através do remanejamento foi embora, e na primeira oportunidade volta. Compra uma propriedade que não foi atingida e volta para a localidade de origem. Há vários casos que a gente identificou com isso, onde aconteceram situações como essa. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Como falou, tem as publicações, temos vários documentos que demonstram o resultado do projeto. E gostaria de agradecer, a tua participação, Emerson, a tua disponibilidade nessa manhã conosco, né, apresentando. Espero que tenhamos outras oportunidades. Aqui, ó, o Fábio pediu para passar as indicações de leitura, né? Podemos fazer isso, eu vou deixar disponível o e-mail do professor Emerson, que se tiver alguma dúvida, também o meu, né, para as publicações, e só tenho a agradecer a todos vocês, né, por esse momento, essa conversa tão esclarecedora, e que é tão necessária, né, para a gente rever essa percepção da energia,
vontade da interferência do Estado, né, e da interferência da economia em função de algum tipo de empreendimento. Como o Emerson falou, quando o Estado quer, ele faz. Claro que melhorou muito essa questão das hidrelétricas, né, porque na ditadura eles só tiravam as pessoas e eram expulsas, né, então houve uma evolução, né, e de acordo com o quê? Com essa conversa, com o diálogo, com a interação, com os próprios movimentos, assim. Professor, muito obrigada pela tua participação, e espero que volte mais vezes. Foi um grande privilégio, espero que vocês tenham gostado, e estou completamente à disposição, a Márcia sabe, quando quiserem travar um novo debate, será um grande prazer, e para vocês verem como, só para ilustrar isso que a Márcia disse, né, como houve um processo de evolução, há uma piada que se conta, os atingidos mesmo contam entre si, que durante a ditadura militar, quando começou a ser construída a barragem do Rio Passo Fundo, por exemplo, foi a primeira a ser construída aqui no estado, o Estado chegava e dizia para os agricultores, não, se vocês quiserem, não precisam sair, vocês podem ficar, mas a barragem vai ser construída. Há casos onde as pessoas saíram da propriedade ou da casa quando a água da barragem já estava chegando na casa. Então, realmente, né, nós nos civilizamos muito de lá para cá, mas ainda temos muito a fazer enquanto Estado. Eu agradeço muito, muito mesmo e espero ter contribuído com vocês e estou completamente à disposição. Espero poder convidá-los em algum momento para também falarem para nós no nosso núcleo, né, no NEPU. Obrigado. Bom dia para vocês. Obrigada novamente, Emerson. Obrigado. Pessoal, obrigada também. Um abraço a todos. Tchau, tchau, obrigado. E até mais tarde. Emerson, até mais tarde também. Pessoal. Até mais tarde. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia.